Ok, então, obrigado pela presença de todos. Hoje a gente tem como pauta, né, uma reunião voltada para a governança interna. Tivemos uma reunião, acho que deve fazer mais ou menos um mês atrás, né, sobre isso. Estamos no processo de aprendizado na questão da governança. Isso foi outra coisa que eu conversei com meu filho hoje, né? Aprender fazendo, sabe? A gente está, em vez de ficar estudando, a gente está aprendendo fazendo. É bom a gente também estudar um pouco, porque eu não consegui estudar o tanto que eu precisava para hoje. Estava comentando com o Brentão e com o Eliseu antes, porque surgiu aí o curso do Sebrae, né, de liderança criativa, e eu fiquei muito envolvido com isso, então acabou que consumiu meu tempo. Mas aprender fazendo. Então, o que a gente está fazendo aqui com a governança interna é isso, né? Aprender fazendo. E o que ficou, né? A gente fez uma reunião há mais ou menos um mês atrás, que eu já não lembro exatamente a data, e nós ficamos de trabalhar em cima dos papéis, né? Dos círculos e dos papéis que nós teríamos. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o que a gente fez nesse período, que, na verdade, avançamos, né, na tentativa de refletir a discussão num formato. Tá? Acho que esse que uma preocupação enorme que nós tivemos foi de não ser reducionista, porque o Ivan detectou essa possibilidade da gente ser reducionista no que estávamos propondo, e isso é uma coisa que estava preocupando vários, né, membros do... Você já enxerga minha tela aí? Sim. Então, temos a preocupação, né, duas preocupações maiores que surgiram na apresentação, na verdade foram três, maiores preocupações que surgiram na apresentação desse modelo. Né? Primeiro foi se a gente, de fato, precisava de tudo que está no O2, se a gente teria que seguir o O2 à risca ou se a gente teria liberdade para criar. Né? Essa foi uma discussão que surgiu. A outra discussão que surgiu foi sobre os papéis, a questão de preservar os valores, né? Preservar os valores que a gente tem trabalhado nesse um ano. Né? O Renacidade tem um ano de existência, então, não ser reducionista ao ponto da gente perder valores. Né? Teve várias outras questões, né? Com relação, por exemplo, a papéis versus pessoas. Né? O O2 prega que as pessoas ocupam papéis, e tivemos discussão também comparativa sobre isso, o Ivan puxou isso. Né? São as pessoas e os papéis são secundários ou são os papéis primários e depois a gente vê quem ocupa. Então, a gente ficou nessa questão de discussão, né? E estamos avançando ainda. Então, o que ficou? Eu vou dar uma passada aqui no que ficou para vocês verem aí, né? E aí a gente tem, qual que seria a ideia? Né? Seria a gente ver se é isso mesmo, os papéis, os círculos, e bater o martelo em alguma coisa, né? E poder, principalmente, começar uma evolução mais aprofundada em cima disso, que, ao meu ver, agora seria, segundo o O2, né, escolher as pessoas que vão ocupar cada papel, se a gente continuar com o O2 como modelo. Eu só vou dar uma aumentada aqui para poder ficar mais claro aí para vocês. Então, resgatando, né, nós tivemos uma reunião aqui que foi focada no propósito do grupo, né, do nosso coletivo. Então, nós tivemos uma redação que foi feita na reunião, né? Depois tivemos algumas discussões que rolaram pelo chat, do WhatsApp, principalmente, algumas até offline do grupo, e depois o Ivan, ele também propôs uma escrita aqui de propósito, mudando algumas coisas de lugar, né? E, enfim, o nosso propósito está em constante mudança, ele está em constante aprimoramento, né? É uma mudança para melhor. E o propósito atual é esse aqui, tá? Oportunizar a evolução do ser consciente e promover o renascimento das cidades por meio do equilíbrio sistêmico e ético, né? A fim de gerar felicidade com sustentabilidade e prosperidade. Então, esse é o guia do Renacidade. O propósito ele é importante porque ele é o que define o círculo mãe, tá? O círculo mãe ele é definido por esse propósito, então ele tem que ser bem pensado, né? Ok? Então isso é bem importante
para o que a gente quer fazer no círculo-mãe, porque tem aqui, no círculo-mãe, tem papéis que eles são focados em preservar esse propósito, em fazer com que esse propósito avance. Tá? Então, o que ficou? Né? A gente tinha decidido aqui por os papéis que são intrínsecos, né? Aqueles que são papéis essenciais, chamados de papéis essenciais na nomenclatura, na ontologia aí do O2, né? Que são esses três aqui, tá? Tem mais um que aqui, como é o círculo-mãe, não aparece, mas aparece nos círculos filho, que é o elo interno. Né? Então, o que o O2 recomenda? Um elo externo, um facilitador e um secretário, isso no círculo-mãe. Tá? São esses três aqui que são, digamos, obrigatórios pelo modelo. O elo externo, o facilitador e o secretário. O secretário ele é um papel voltado para meta-acordos e estrutura organizacional. Tá? O propósito dele é manter o círculo claro, né? Os círculos claros, que está um probleminha de plural aqui, mas é manter o círculo claro. E ele cuida do agendamento de reuniões, registrar a saída das reuniões, é um secretário, né? Interpretar os meta-acordos e a estrutura organizacional mediante solicitações, então são as responsabilidades desse secretário, que eu simplifiquei aqui adotando uma sigla SEC. Depois tem o facilitador, que é o cara que tem como propósito, né, o mesmo propósito, que é fazer reuniões saudáveis e alinhadas. Aliás, perdão, não é o mesmo propósito do secretário. O propósito do facilitador é reuniões de círculos saudáveis, né, produtivas e alinhadas com os meta-acordos. Né? Então, o facilitador ele cuida para que as reuniões sejam saudáveis e alinhadas com os meta-acordos. O secretário, ele cuida dos meta-acordos e da estrutura organizacional do ciclo. Tá? Esse é o papel do secretário. E o elo externo, ele tem como propósito o propósito do círculo-mãe, que é o propósito do coletivo. Tá? O elo externo é digamos, o papel que cuida do propósito e tem aqui algumas coisas que são responsabilidades dele, né? Então, estruturar o círculo para expressar o seu propósito, atribuir parceiros aos papéis do círculo. Isso aqui é uma coisa que é prevista no A2, né? E eu vejo que a gente, eu não sei, né? Estou ainda pensando, mas às vezes o que a gente poderia fazer aqui é a gente escolher espontaneamente e por como cada um se sente melhor, escolher quem vai ocupar qual papel. Tá? Inclusive, uma pessoa pode ocupar mais de um papel. Né? Eu não sei se tem alguma restrição, por exemplo, uma pessoa ser o facilitador e o secretário ao mesmo tempo. Possivelmente tem alguma coisa nos textos do O2, mas eu também acredito que quanto mais diverso a gente puder fazer aqui, como todo mundo tem pouco tempo, né? Todo mundo tem pouco tempo para se preparar e para aprofundar na questão do seu papel. Eu acredito que quanto mais pessoas se envolverem e mais pessoas assumirem esses momentos, melhor. Né? Monitorar a adequação, oferecer feedback para melhorar a adequação, reatribuir papéis e outros parceiros quando necessário. Então, acho que a gente poderia fazer isso aqui, o elo externo, conduzir, mas ouvindo as pessoas do grupo. Tá? Ou seja, eu vejo que esse cara é o cara que vai tomar a iniciativa de fazer ouvindo o grupo, né? Para a gente não perder nossos valores de inclusão, né? de democráticos, aqui, ou sociopráticos. Né? Depois, a gente discutiu a necessidade de ter um gestor administrativo financeiro, né? Já que vai envolver valores no nosso coletivo e vai envolver administração, né? de coisas, então a gente pensou num gestor administrativo financeiro, né? Eu chamei aqui de GAF, a sigla, que vai cuidar dos recursos financeiros e bens do coletivo. Então, como a gente está no início, seria uma pessoa, um papel único. E aí vem a graça desse modelo, né? Tanto o A2 quanto outros. Se você tiver necessidade de ampliar, né? Você, por exemplo, transforma esse papel num outro círculo, né? Isso pode ser feito depois.
E aí, para a questão de como preservar os valores, né? Como a gente poderia preservar os valores no círculo mãe, né? E aí surgiu a ideia da gente ter guardiões. E aí eu exercitei essa ideia de termos guardiões, esses papéis de guardiões, né? E eu não me limitei aqui a criar nesse momento, eu fui, vamos dizer, abundante na criação de guardiões. Então eu coloquei guardiões voltados para os valores, tentando ser o mínimo de reducionista possível, né? Coloquei guardião focado nos valores que eu acreditava que nós estávamos trabalhando aí nesse 1 ano, né? E também pensando em resultado dos Papas Sem Crise, não só pensando no que a gente tem discutido nas nossas reuniões estruturantes, como tivemos já algumas, mas também no Papo Sem Crise. E aí eu propus aqui 14 guardiões, 14 papéis, onde cada papel desses ele guarda alguma coisa, ele preserva, né? Ele tem como propósito melhorar, ou oportunizar, ou aprofundar, ou enfim, né? Eu acho que eu posso ler aqui rapidamente um guardião da ética, cujo propósito é a ética, simples, né? A ética do coletivo. Ele é um guardião da ética, ou seja, ele vai defender a ética, garantir os valores éticos sejam respeitados no coletivo. Um guardião das leis sistêmicas, uma pessoa que tem interesse em aprender leis sistêmicas e aprofundar, aonde ele vai garantir os valores sistêmicos, ele vai lutar para garantir sempre os valores sistêmicos. Qual que é a ideia, né? Quando a gente tiver essas reuniões do círculo mãe, esse cara que é o guardião desse assunto, ele vai olhar por esse ponto de vista, ele vai prestar atenção por esse ponto de vista. E se ele entender que está havendo algo que está fugindo aos valores do nosso coletivo, ele tem que se manifestar, né? Ele tem que se manifestar, ele tem que lutar por esse valor, né? Justiça e liberdade, felicidade, né? Afinal de contas está no propósito a gente atingir a felicidade, então se a gente pode fazer aqui várias coisas e não atingir a felicidade, então a gente precisa oportunizar isso, né? Inovação, né? Inovar o tempo todo, defender a transformação e a inovação radical, né? Então, vejam, aparentemente, depois eu vou comentar os outros, mas aparentemente a gente está criando uma estrutura com isso, que ela parece ser uma estrutura tradicional, uma estrutura de tradição, né? Mas é uma tradição de inovação. Então, ela é uma tradição de mudança perene, constante, tá? Nem sei qual é a melhor forma de caracterizar isso. Mas, por exemplo, esse guardião da inovação é uma inovação de verdade, é uma inovação que defende a transformação e inovação radical constante, tá? Então, esse cara aqui ele vai defender a transformação o tempo todo. O papel desse cara, desse guardião da inovação, para aí, mas isso aí não vai atrapalhar na transformação? Isso aí não vai atrapalhar na inovação radical? Guardião da conscientização. Oportunizar a conscientização. Então, na hora que você tem uma ação nesse círculo mãe, né, que pode não conscientizar as pessoas, esse cara pode dizer assim, não, para aí, mas isso aí não é bem o que a gente espera do Renacidade. A gente espera que o Renacidade conscientize as pessoas, ela mude as pessoas em nível de consciência, né? E aí, esse guardião da conscientização seria esse cara que vai buscar oportunizar a conscientização nas nossas ações. Guardião da cultura, né? Aprimorar a cultura organizacional, né? Oportunizar a mudança cultural. Sustentabilidade, todas as ações de sustentabilidade, seja sustentabilidade ambiental, seja socioeconômica, né? O guardião da transição, já que tem na inovação, tem da tradição também, porque esse cara aqui ele pode ser o cara que vai apresentar argumentos, né? Esse papel ele pode apresentar argumentos de que não é preciso transformar nesse contexto, num certo contexto que apareça no círculo, tá? Então, assim, como vocês estão vendo, isso aqui é multi-estratégia, como o Ivan diz, né? Ele é multi-estratégia. Essa solução, né? Ela
no sentido de equilibrar as coisas, tá? Preservar, equilibrar sem ser reducionista, né? Prosperidade, multivalor, né? Prosperar. Nós temos que prosperar. Nós estamos prosperando, existe alguém cuidando da prosperidade do grupo, né? Abundância, tirar proveito da abundância. Tem alguém olhando para tirar proveito da tecnologia, para fazer uso da abundância. Compartilhamento e colaboração. Então, existe alguém olhando. É possível usar recursos físicos de alguém, é possível colaborar mais, né? Eficiência e eficácia. Alguém, aqui é quase que um modelo industrial, né? Alguém que lute pela eficiência e pela eficácia, que hoje a gente tem nas organizações alguém focado muito nisso. Os gestores, geralmente, eles focam nisso, né? Na eficiência e na eficácia do modelo para que ele produza. A linha de produção, né? A linha de produção, se vocês olharem o livro do Target Teals, né? Das organizações TEAL, né? TEAL Organizations, que seria... qual que é a cor em português? Caramba, me fugiu a palavra, depois eu lembro. Mas, Roberto, eu posso comentar agora ou você que prefere comentários depois, né? falta só uma coisa aqui desse ciclo, Bretan, aí. Depois eu vou falar bem rápido sobre os outros três, a gente já abre, tá? Bem rapidinho. Roberto, eu propunha ir para círculo por círculo. Termina esse e deliberamos em cima. Tá bom. Comentamos, deliberamos. Depois passamos a outro. Tá. Aí, senão a gente chega lá no último, não lembra mais o primeiro. Beleza. Pode ser? Pode, óbvio, pode. Okay. Bem-vindo, Estevam. Bem-vindo, professor Lawrence. Vocês estão honrando a nossa reunião. Prossegue, Alberto. Se você está concluindo, o Bretan já está com o primeiro pedido de palavra. Tá, aí outra coisa, o último, né? Guardião aqui, ele é o guardião da comunicação leve e afetiva, a comunicação não violenta, que é um dos valores que a gente também acredita, né? Então, eu vejo que com esses guardiões e com os papéis essenciais do O2, mais um gestor administrativo financeiro, é uma sugestão de estrutura que, ao meu ver, captura com um reducionismo mínimo, um pouco, talvez eu esteja sendo arrogante aqui dizer que tem um reducionismo mínimo, mas eu tentei nessa proposta, e a gente pode ampliar ela, tentar não ser reducionista, né, do que já sendo, né, porque o fato de a gente usar o O2, como o Ivan comparou com o que a gente já estava fazendo, em alguns casos a gente vai ser reducionista em algumas coisas, né, mas é uma perda que a gente está, entendo que se a gente continuar na direção do O2, né, a gente está tendo essa pequena perda, ou uma perda que é aceitável, em função do benefício de ter um kit do facilitador, em benefício de ter já um modelo que já é conhecido e que pode, enfim, não que o nosso não esteja sendo conhecido, né, mas é um que já tem escrito pelo menos o kit, e por isso que a gente votou aí e foi aprovado nas outras vezes, né? Entendo que, enfim, já foi aprovado isso em outras reuniões. Então, eu tentei aqui, de fato, trazer uma sugestão que fosse não reducionista, o mínimo reducionista, ou reducionista não tanto aceitável, né? Não tanto aceitável em relação ao que tinha sido discutido. E aí já encerro o que eu estou falando aqui do Círculo Mãe, já abro aqui para comentários e sugestões, críticas. Se concordarem pela ordem, o Bretan, rapidamente, vamos tentar ser rápido para nós vencer. Isso aí é um prato cheio. Vamos vencer pedacinho por pedacinho. Bretan? Uma coisa, geralmente os círculos ou os anéis devem ser compostos por 7 a 10 pessoas, pelo que eu sei, pelo que eu andei verificando. E, evidentemente, esse círculo que você coloca aí tem 14, né? Então, claro, papéis vão ser tem 18, acumulados, né? Acumulados por... Não tem 14, não, tem 18. 14 guardiões, né? 14 guardiões mais 4, 18. Não, é isso aí. Eu acho que isso é um modelo para ser aplicado
no ciclo mãe e pode até ser estendido para os demais ciclos, né? Agora, na realidade, o que eu queria comentar com você é o seguinte, rapaz, você falou aí, os papéis têm que ser eficientes e eficazes, né? Eu tenho como é que é? Um cacuete, e o eficiente e o eficaz não são suficientes, tem que ser efetivo também. E a efetividade é uma coisa que pouca gente leva em consideração. São completamente diferentes. A efetividade é completamente diferente da eficácia e da eficiência, Entendi. né? Ou seja, só colocar aí na ideia a efetividade, ou seja, a necessidade real de fazer aquilo. Entendi. Então, por mim, estou de acordo de acrescentar efetivo com relação a isso. Eficiente, eficaz e efetivo. Ok, mais alguma sugestão para passar rapidamente por todos? Gostaria que agora todos falassem, nem que fosse, não tem nada a falar. Ok? Quem fala? Sérgio, Estevam, Eliseu, Lawrence. Oi, Ivan. Sérgio. Eu estou em segunda época, eu vou ter que ler a matéria inteira. Então, não vou falar, não. Vou ficar só curtindo. Tudo bem. Então, a palavra de Sérgio, nada a declarar. Estevam, Eliseu e o professor Lawrence, pelo menos uma primeira impressão. Ô, Sérgio, uma impressão geral. Você se encaixa, deu para entender? Na realidade, eu ainda entrei atrasado, Ivan. Tem 10 minutos que eu estou vendo aqui. Ok. Mas eu estou entendendo que o comecinho, pegando aquele começo lá e o que está aqui agora, eu acho que vocês continuaram fazendo o que tinham que fazer mesmo. O que eu estou falando mesmo, vou começar a entrar de novo, vou ter que entrar lá no grupo, rever todos os apontamentos para me encaixar daqui para frente. Ok. Eliseu, Estevam e Lawrence. Ok, Eliseu. Lawrence, depois o Lawrence. O Estevam, como mais antigo, fica por último. Então, pela ordem, Eliseu, Lawrence e Estevam. Então, a voz está boa aí? Está me ouvindo? Sim. Ok. Então, eu não estudei o O2, eu realmente não tive tempo, eu só tive o primeiro contato dentro da nossa reunião anterior, onde o Álvaro começou a mostrar o desenho que estava sendo feito, né? E agora? Assim, o início aqui, esse papel do secretário e do externo e do gestor, eu não tenho dúvida. Agora, quanto aos guardiões, eu entendo que, no momento, eu acho que a gente não tem o número de pessoas para assumir esse número de papéis. Eu acho que eles poderiam, num primeiro momento, estar aglutinados, se não encontrar, e ser expandido no futuro, né? Não sei, essa é meu ponto de vista. Mas para falar, Albert. A gente pode ter uma pessoa assumindo vários papéis. Por exemplo, uma pessoa pode ser o guardião da eficácia, da eficiência, da prosperidade, da inovação, por exemplo. Nesse sentido que eu percebi, porque hoje, vamos supor, hoje você conseguir encontrar um número, são 14 papéis aqui, 3, 6, 12, 14 guardiões, né? Guardiões. Eu acho que o grupo, eu acho que a gente tem mais do que 14, mas nós temos 10 guardiões já designados. Acho que 10, 11 guardiões, talvez chegue a 13, porque estamos pegando apenas os mais antigos. O professor Lawrence, por exemplo, desse grupo, não é um dos guardiões. Eu acho que ele teria todo o perfil para ser um que seja incluído. Então, estamos entre 10 a 13 que já exercem o papel de guardião há 12 meses, 14 meses. Alberto, você acrescenta, comenta ou passa para frente? Não, eu só queria comentar o que o Bretan falou. Eu
sobre a escalabilidade. Desculpa, Alberto, eu te bypassei. De ter tanta gente no círculo mãe, né? Mas como a gente pode aglutinar esses papéis em menos pessoas, eventualmente a gente vai ter um número de pessoas que não vai ser muito mais que 7, não sei. Mas eu acho que, assim, no primeiro momento eu rodaria com isso, porque eu acho que você diminuir a quantidade de pessoas pode ser reducionista agora, nesse momento, em relação a tudo que a gente tem visto. Eu só queria fazer esse comentário. Passa a palavra. Seguinte, professor Lawrence. Bom, eu também participei pouco das discussões, mas eu achei muito interessante o resultado que se chegou, tá? Achei que foi um trabalho muito exaustivo em termos de levantamento dos propósitos e também dos papéis, eu acho. Entendo que esse papel são todas funções que, por enquanto, eu acredito que vai acrescentar mais ainda, porque cada vez que aparece uma necessidade, vai se incluir. Eu entendo que ele está indo crescendo e vai crescer mais. Eu diria, assim, em termos de levantamento, em termos de entendimento, está muito bom, né? Parabéns para a turma que fez, né? No entanto, eu diria, mais para frente, talvez, essa é uma visão que eu geralmente tenho, uma coisa é realmente entender como ele deve funcionar, outra coisa é realmente como funcionará, né? Ou seja, tem que ter um modelo de gestão. Ou como funciona. Como funciona, hoje. Porque isso é difícil de documentar. Mas, evidentemente, eu acho que foi o que o Bertan falou, né? Aquele número mágico de 7 é por causa da gestão, que ninguém consegue gerir 50 coisas ao mesmo tempo, né? Então, por isso que o limite de 7 é um número mágico na área de um número de gestão. E eu entendo que mais para frente tem que ser desenhado um modelo dinâmico. Isso é uma visão, eu diria, de conjunto muito bom. Eu não vi... Eu trabalhei já em bastante grandes empresas, e eu acho que aqui se incorporou muitos aspectos que as empresas não possuem, né? Mesmo as multinacionais grandes que eu trabalhei. Eu acho que trabalho está ótimo. Agora, quando começar a funcionar, também não adianta a gente bolar como vai funcionar. Vai depender das pessoas que vão estar lá, né? Não tem jeito. Então, quando estiver funcionando, vai ter que ter uma visão mais dinâmica da coisa, né? Então, essa é uma... Veja, eu como um cara que acabei de chegar, caí do caminhão de mudança, né? Só estou transmitindo assim a percepção que eu tenho, né? Eu gostei bastante e eu acho que está sendo um projeto que está agregando novas ideias e novas visões, e acho que quando começar a funcionar, aí sim, vamos dizer, vai ter que ser feito todo um trabalho de workflow mesmo, como é que... Aí é a prática, né? Alberto? Não, concordo perfeitamente. Isso aqui é visão é uma estrutura, né? Que tenta, como eu falei no início, né? Reproduzir tudo que foi falado, tudo que foi discutido, mas aqui a gente quer aprender fazendo. Então, à medida que a gente for fazendo, com certeza vai ter mudança. Tanto é que existe guardião da inovação, guardião de mudança constante. A nossa ideia é mudar constantemente. Isso aqui nunca, assim como o propósito, né? O propósito também vai sofrer sempre alteração e essa estrutura de papéis e de fluxos e de responsabilidades, ela vai ser muito dinâmica e vai ter sempre mecanismo para alterar isso o tempo todo. Então, acho que a grande sacada aqui é criar um mecanismo de alteração constante, né? E eu diria, né, que aí já pode ser que seja uma coisa ultrapassada, mas todos os lugares ainda implementa isso, né? Que é um conselho de administração e um conselho consultivo. Exatamente, professor.
eu ia até lhe agradeço, é o grande vazio que ainda está aí no modelo O2 e que eu ainda não vi como suprir. Na verdade, Foi na mosca. o E é fácil conselho, suprir, mas ainda não vi como. o conselho, vamos dizer, o conselho de administração é uma coisa muito mais perto. Eu diria, as pessoas que estão trabalhando no projeto certamente sair lá de lá um conselho de administração que não tem que se reunir toda semana. Reúne-se cada 3 ou cada 6 meses. Exato. E o conselho consultivo, pelo contrário, tem que estar fora do dia a dia. Exatamente para ter uma visão externa do projeto. Porque quem está envolvido dia a dia nem consegue ver do ponto de vista externo. E eu acho que o conselho consultivo é bom que até que seja pessoa fora da pessoa que está vendo o que está acontecendo. De repente vai lá, ué, vocês não estão fazendo isso? Meio assim, né? Então, esse é o conceito. E eu acho que vocês, logo, logo vão perceber como é que vocês vão construir isso. Joia, muito bom. Perfeito. Alberti, comentários. Não, já comentei. Acho que tem que ser Estevam. Tem que ser aprimorado. Estevam. Oi. Então, eu cheguei atrasado também, que nem o Sérgio. Eu não conhecia o modelo, não tinha visto nada ainda. E gostei do que o professor falou aí, me clareou bastante o que o professor Lares comentou aqui, né? E eu gostaria de ver funcionando. Então, eu vou aguardar a opinião. Ok. Alberti. Não, ver funcionando, todos nós queremos ver, aprender fazendo. Então, assim, eu acho que é um aprimoramento constante. A diferença que eu penso dessa estrutura organizacional, embora eu não seja formado nessa área de organizações, mas pelo que eu tenho estudado, a diferença que eu vejo aqui é que aqui a transformação é a constância. O aprimoramento constante, o repensar constante das práticas e dos modelos está presente através dessa estrutura. Né? Tanto é que quando a gente for ver os outros círculos agora, vocês vão ver que tem um círculo estruturante que ele vai ficar constantemente olhando a estrutura, propondo operações de papéis, propondo responsabilidade. Então, existe uma reflexão constante, um aprimoramento constante. É que é muito difícil certos modelos, estilos de organização, né, certos estilos e certas organizações fazerem a mudança. Aqui, a ideia é que a mudança seja algo natural, constante. Adaptação constante. Ok. Eu, francamente, salvo as sugestões que estão sendo dadas aqui, eu não saberia como moderar essa reunião, porque ela é extremamente importante, extremamente crítica. Então, eu vou tateando e vocês me corrijam se eu conduzir para o lado equivocado. Primeiro, eu já tenho posição a respeito, e seja qual for a decisão que seja tomada aqui, a minha posição já está tomada e comunicada. Aprovo, seja o que for. Por quê? E aprovo até por uma questão muito prática e que foi falada por alguns, o professor Lawrence foi mais em cima, o Brentan tocou de leve, Eliseu pontuou, Sérgio e Estevam foram mais cautelosos, recuando. Aprovo, porque qualquer que seja o modelo, não vai nos dar garantia de sucesso. E vou pegar uma palavra que o professor Lawrence utilizou, e que era o modelo de gestão vigente até, digamos, anteontem. Pessoas. Ou seja, se as pessoas entrarem e abraçarem, isso vai longe. Igual o jovem que entrou hoje
e pode nos dar uma reviravolta em fim de ano. Então, eu proporia, a primeira coisa, isso é o ideal, ok? Nós queremos fazer um teste O2. Então, nós somos cobaias desse teste. E se nós aprovarmos isso hoje, eu tenho certeza quase absoluta que Sérgio e Estevão vão dizer, olha, eu não sei como é que eu me situo aí dentro. Eu preciso esperar. Então, nós vamos condenar o Renacidade à paralisia. Não por defeito, porque está excelente. Brentan, dedo levantado. Ivan, é o seguinte, eu acho que eu estou vendo bem claro o seguinte, o Renacidade ele quer se evoluir, né? E para isso nós estamos conversando no Círculo Mãe aqui sobre o que ele deve fazer para isso vir a acontecer. Então, nós estamos discutindo os papéis que são o nome de cada componente da gestão. E o propósito é o motivo pelo qual o papel existe. Então, se alguém, por exemplo, o nome de uma pessoa tal, assumir o papel de guardião da conscientização ou guardião da cultura, né, ele vai ficar sempre com essa responsabilidade. Ele vai participar do Renacidade sempre com as ideias de, opa, deixa eu ver se o pessoal está bem preocupando com a conscientização e com a cultura. O meu papel é esse, eu tenho que buscar isso aí. Então, alguém fica responsável por isso, e isso não é esquecido. Esse é o principal vantagem do modelo como esse, né? Eu acho que eu vejo assim, eu estou certo, Alberto? Alberto, concordo. E foi excelente sua observação. Excelente. Mas vamos fazer uma simulação. Amanhã é quarta-feira. Cada um vai ocupar seu espaço aqui dentro desse modelo, que está excelente. Excelente como visão de futuro. Mas amanhã não saberíamos qual papel ocupar. Então, dentro daquilo que você gosta muito de dizer, vamos ser práticos. Eu proporia, Alberto, tem como você... Aliás, vamos começar por aqui. Há necessidade de descrever todos esses papéis de guardiões? E veja que eu fui quem lutou pela existência dos guardiões, não só lutou, como já me antecipei convidando vários, Alberto e eu, já fizemos uma lista, e Alberto e eu discutimos isso. Então, eu acho que bastaria dizer que existem guardiões de ética, disso, daquilo, não precisa um quadrinho para cada espaço, porque senão vão faltar pessoas e vão poluir visualmente. A futuro vai ter alguém que vai se especializar em conscientização, alguém vai se especializar em inovação, mas hoje não temos gente para isso. Então, a minha proposta é, visualmente, isso fica aprovado, na minha opinião, está aprovado. Agora, para sequência de implementação, todo esse quadro de 14 papéis se enxuga em 2 quadros. Um citando, que é o propósito de cada papel, ética, liderança, etc., e outro dizendo que Brentan, Mesquita, Lawrence são os guardiões. A futuro, cada um se especializa em algum deles e cada um cria até novos papéis ou ocupa 2. Brentan e eu podemos ser guardiões da vigilância do poder público, que nem está aí, mas isso são coisas a futuro. Mesquita pode dizer, olha, eu quero ser o guardião da inovação, mas por enquanto não dá para repartir isso. Então eu enxugaria
esse quadro de 14 papéis a 2 quadradinhos, até para não haver poluição visual, para as pessoas baterem o olho e entender de imediato. Os guardiões cumprem os papéis disso, os 14 papéis até mais. São guardiões atuais, fulano, beltrano, ciclano, que vão se revezar ou se compor no exercício desses papéis. É válido essa proposta? Não que eu esteja desaprovando isso. Isso, para mim, está aprovado. Eu aprovo, assina embaixo. Agora, vamos implementar passo a passo, vamos dar efetividade passo a passo. Primeiro passo, apenas designar o escopo dos vários papéis, tudo num quadradinho só, e outro, designar as pessoas que vão exercer. Eu colocaria em debate isso. Brentan? Posso falar? Sim. Eu vejo isso que está falando em dois pontos de vista. Primeiro, eu concordo com você para fazer tipo um organograma para que as pessoas se vejam no organograma. Exato. Aí tudo bem. Agora, cada papel desse tem que ter o propósito claro, a responsabilidade desse papel e o artefato, ou seja, Sim, aquilo perfeito. que ele controla. Ou seja, esse modelo, o mais interessante que eu estou vendo aí, é deixar bem claro, meu amigo, você está participando do Renacidade e o seu papel é esse, o seu propósito é aquele, e a sua responsabilidade e o artefato seu é esse. Isso é coisa sua. Você quer fazer ou não quer? Não quer fazer. Então tá, então sai e deixa outro fazer. Aí nós Ou seja, o cara tem que estar bem enterramos claro, o ter princípio bem claro. básico do Renacidade. Me desculpe, Brentan, isso enterra o Renacidade. Isso é taylorismo. É você definir papéis, dar ordens e quem não se encaixa cai fora. Eu não aceito. Eu continuo, mas dizendo que isso é taylorismo. Isso não é holocracia. Isso é o modelo O2. O modelo O2 então, é isso. O modelo O2, certo, me perdoe, é taylorista. Você, nós Sérgio, você que fez o curso de O2, eu o modelo não fiz, O2 mas define eu esses fiz minha 4. análise e apresentei ao Antônio Marcos, a Antônio Alberti. O Antônio Alberti achou que as críticas eram válidas. Eu não fiz O2, eu estudo isso há 50 anos. Eu lhe digo de onde o O2 bebeu a liderança situacional. E citei os autores, passei para o Alberti e para o grupo todo. Então, isso que você está dizendo é taylorismo. É matar o que até hoje funcionou, em troca de uma coisa que pretensamente pode vir a funcionar. Eu aceitaria isso como está por uma grande organização como fosse a Prefeitura de Santa Rita. Isso aí na Prefeitura de Santa Rita eu aceitaria seu ponto de vista. Agora, numa organização em que estamos aqui 4 pessoas, 6, e no máximo vão ter 20 operando, isso é muito amplo para a gente compreender, muito complexo. A visão de futuro é perfeita, mas o presente não é a realidade. Não é a realidade. Pessoal, acho que para a gente manter a objetividade, a gente deveria primeiro aprovar as coisas que estão aqui, depois tentar fazer otimizações. Eu proporia que a gente primeiro analisasse as coisas que estão aqui e depois, numa outra reunião, a gente fizesse otimizações, porque senão nós vamos... Alberti, eu acho que isso aí já está superado, está aprovado. Não, mas a gente já não... está aprovado. Então, passamos em frente e damos como aprovado. Agora, na hora de fazer posso falar só uma coisinha? Não vai funcionar. Nos outros círculos também. Posso falar só uma coisa? Sim. Primeiro, Albert, seu trabalho fantástico. Você previu tudo que poderia acontecer ali. Acho que todos os campos estão cobertos ali. Vários propósitos, tudo.
Só que o próprio O2 ele fala o seguinte: a necessidade é que vai fazer com que isso aconteça. Então, se hoje a gente não tem gente para colocar nesse imbróglio todo, ou se 3, 4 querem participar do mesmo processo, esse processo já pode até começar a pensar no futuro em ser um círculo interno dentro do corpo. Por exemplo, o guardião da conscientização. 3 querem fazer isso, vão os 3 fazer isso. Se juntar mais 2, já vira um círculo interno do grande círculo. Eu acho que, na realidade, o Albert adiantou aí muita coisa que a gente ia ficar queimando a mufa. A gente pode fazer isso, a gente pode... Como é que nós vamos fazer isso? Ele já apresentou um monte de solução ali. Para futuro, excelente. O que não quer dizer que a gente tenha que ocupar tudo agora. Isso. E que não vai funcionar amanhã. A gente tem que começar esse trabalho e lentamente ele vai... E aí nós vamos descobrir que, na realidade, você tem uma proposta de N círculos dentro do círculo mãe. Que quando o negócio andar mesmo, começar a engatear, vai vir mais gente, isso vai ficar famoso, nós vamos dar palestra aí pelo Brasil. Eu não estou de sacanagem, não, estou falando sério. E nós vamos fazer a coisa pode explodir mesmo. Certificação Renacidade. E é para a gente não ficar pensando muito... Certificação Renacidade, não certificação O2. Isso. É isso. O2 eu, inclusive, estou me reinscrevendo para fazer o curso de O2, que eu fiz só a primeira parte, que por conta, eu não sei nem se vou conseguir fazer. Eu vou pagar, mas não sei se vou conseguir fazer. Porque agora, com o auge de campanha política, de tudo aqui, eu fiquei mais de um mês sem estar com vocês aqui, né? Acompanhando pouco pelo Zap, sem tempo mesmo. E esse quadro até 15 de novembro não vai mudar muito. Mas eu acho que a gente... O Albert foi bem além do que seria um processo inicial de O2. E aí a gente está pensando, vendo a coisa toda, e não, vamos devagar, vamos ocupando o que a gente tem, vamos botando um pezinho, depois o outro, e aí nós vamos descobrir que isso vai crescer mais do que está aí. Sérgio, isso acho que vem a calhar, porque O2 é um modelo em voga, com todo respeito à observação do Brentan, que eu não fiz o cursinho do Sebrae, os professores, os diretores do Sebrae são meus alunos, os diretores, não é os alunos, não. E o meu curso sobre estruturas organizacionais é da Universidade Federal, UFMG, na década de 80, onde, Alberto é testemunha, tudo isso que vocês estão discutindo agora, eu já discuti em 1980. Então, um pouquinho de antecedência. E a prática de aplicação durante 40 anos. O Sérgio mostrou, e isso já estava, no meu entender, já estava aprovado aqui, isso é visão do futuro. Isso é a grande estrutura e a grande compreensão do Renacidade de como vai aplicar o O2. E eu já me antecipei, aprovo. Só que isso não vai funcionar amanhã de manhã, hora que a gente acordar. O que nós temos que fazer, e aí concordo com o Alberti, não vamos fazer a otimização agora. Vamos aprovar, e eu já, por antecipação, aprovei, e digo de cátedra, acho que o professor Lawrence foi muito sutil, isso não vai operar amanhã. Isso amanhã, fala, está funcionando assim, o Renacidade fecha amanhã cedo. E se falar que quem se enquadra entra e quem não se enquadra sai, eu já estou fora. Eu já estou fora. Isso é um modelo autocrático, contrário ao propósito Renacidade, que é a liberdade. Sobe lá para mim o propósito, Alberti. Esse é o propósito. Dizer que quem não se enquadrar sai, já matou esse propósito. Então, rasga esse propósito. Ok? Isso aqui é liberdade. Ivan, deixa eu falar uma coisa.
Eu não falei que o cara sai do Renacidade. A informação que o Renacidade traz é válida para todo mundo. Então, pode-se haver pessoas que vão ao Renacidade em função do interesse deles. Ele deve ser aberto a todos. Eu estou falando o seguinte, o sujeito que assumir o papel de guardião tal, a responsabilidade é aquela. Se ele não quiser exercer com aquele papel, com aquele artefato, com aquele responsabilidade, né, ele não assume. Fala, não quero ser esse papel, acabou. Aí se coloca outra pessoa. Entendeu? Eu acho que cada um que tem uma responsabilidade tem que aceitar aquela responsabilidade, tem que cumprir a responsabilidade. E todo mundo tem que saber o que espera do sujeito. Se o cara não quer, não assume o papel, cara. Entendeu? Não assume o papel, mas ele tem que ter espaço aqui dentro. Senão nós tem outros violamos papéis que ele possa tentar da nossa assumir. existência. Tem outros papéis. Eu posso assumir um papel e você chegar à conclusão que eu não estou funcionando bem nesse papel. Aí eu vou procurar outro papel que eu me encaixe melhor. O melhor de si cada um. E aí outra pessoa assume esse papel. Na realidade, o que está colocado aqui é que você pode procurar o seu melhor em algum lugar. Onde se encaixa o Bruno? Onde se encaixa o Jota? Onde se encaixa a Luciana Santos? Os papéis, eu acredito que as pessoas vão escolher ou vão pelo seu propósito, pelo seu interesse. Não é uma coisa que vai ser atribuída rigidamente, né? Então, Alberto, voltamos à nossa discussão, que eu recuei nela, porque ela ia nos colocar em polos conflitantes, da maneira como o Brentan colocou, a tensão, vamos usar o termo holocrático, eu não fiz o cursinho, mas geramos uma tensão. Eu não entro em papéis. Eu entro onde pessoas possam escolher e criar papéis. É a teoria do empoderamento, que já está muito antes, estamos fazendo empoderamento feminino. As mulheres têm que crescer. Dentro daqueles papéis? Não. Dentro destes e daqueles talentos. Eu abro mão da minha filosofia de que não se cria papéis. Descobrem-se talentos e crio os papéis para eles. E não aprendi isso no curso do Sebrae, cujos diretores foram meus alunos quando se chamava ainda SEAG. Eu aprendi isso com o professor da Ohio University, onde ele dizia: é preciso criar papéis para as pessoas se desempenhar bem e não encontrar pessoas para desempenhar bem os papéis. Eu estou abrindo mão desse meu princípio básico para ajudar isso a funcionar. Mas isso mata o Renacidade se nós, ao invés de gestão por pessoas, que é a gestão situacional, liderança situacional, empoderamento, nós abraçarmos a gestão por papéis, que é taylorista. E eu já escrevi isso na minha crítica ao O2, que o Alberto absorveu bem, não discordou, não é? E que cria aqui uma série de tensões futuras. Mas vamos ser práticos. Isso que está aí eu aprovo, até o resto, porque eu já li antes. Já li, já analisei, mas isso não vai funcionar amanhã cedo. Entendo. No mês que vem, no ano que vem. Posso falar? Eu acho só o seguinte, que a gente pode mudar isso, só que não precisa largar o A2. Posso falar? Veja, desculpa, Alberto, a opção é mudar isso ou largar o O2 ou fora? Não, é porque se a gente... Para mudar isso tem que largar o O2, é isso que ele está falando. Fora. Largar o O2, porque se a gente continuar com o O2, nós temos que seguir os papéis, cara. Filosofia. Estou fora agora. Mas qual que é a ideia, então? Continuar com
porque se o O2 é fundamentado em papéis. Você está falando que nós temos que focar nas pessoas e não nos papéis. Mas sem rigidez, Alberto, flexibilidade. Eu estou me flexibilizando para adaptar a isso. Agora, se não houver uma contrapartida de flexibilização para se adaptar, desculpem, gente, a imbecilidade, ao que existe mais avançado do que o O2, e você, Alberto, concordou em vários pontos, que o Renacidade é mais avançado do que o O2. Nós estamos trocando uma organização rigidamente baseada em princípios estruturantes, que trouxe o Renacidade até aqui. E trouxe bem. O Brentan não deixa de estar sempre falando que isso foi surpreendente. Agora, a estrutura que funcionou do primeiro dia, lá no encontro com o nosso sobrinho, dono daquela empresa, aquela palestra na ET, isso funcionou até agora. Funcionou até o início dessa reunião, onde um talento, que é o Breno, entrou aqui e pode revolucionar a gente mais uma vez. Ok? Não sei se eu estou entendendo. Agora, vamos trocar para um negócio que dizem que funciona bem. Não, é porque eu estou vendo assim, eu estou entendendo o que você está colocando, mas o que eu estou entendendo é que a gente teria até aprovado o 2 foi reducionista em relação ao que o Renacidade é. Se é isso, então nós temos que abandonar o O2 e fazer o nosso modelo de gestão, estilo de governança que seja rico e que não seja reducionista. E eu coloco, Alberto, de duas formas. Não vamos abandonar o O2. Esse trabalho seu é magnífico, não pode ser desprezado. Vamos fazer isso aí funcionar. De que maneira? Não pela cartilhazinha do O2, que é fraquinha, ela não é teórica, ela é um padrão tipo ISO 9000, mas é boa, tem papéis. Vamos usar isso aí e corrigir dentro dos princípios Renacidade, que nos trouxeram até aqui. Ou seja, será que nós, com o O2, há um ano atrás, estaríamos onde estamos hoje? Não teríamos nem começado, porque iríamos ficar presos nessa discussão de papéis, de teorias, de padrões. O O2 está virando uma nova ISO 9000. Não, você todo mundo condena. Está falando da gente... E eu implantei 40 padrões ISO 9000 em 30 empresas. Então, a questão é o seguinte, se a coisa é radical, ou O2, ou o que o professor, me parece o professor Lawrence, ou foi o Eliseu, vamos registrando o modelo de governança. A Renacidade tem um modelo de governança. Tem um modelo de governança bem-sucedido. Talvez o mais bem-sucedido, graças até à filosofia que o Alberto faz questão dela, que é a lei dos sistemas. A lei dos sistemas nos conduziu até agora. E eu sou rigidamente leal à lei dos sistemas. O O2 viola a lei dos sistemas. Então, vamos continuar com o O2, mas então rejeitamos a lei do sistema. Não, mas aí está claro, a gente não pode continuar com o modelo rígido O2, nós temos que fazer o nosso modelo, esquece o O2. A gente vai olhar o O2, mas nós não vamos fazer o O2, nós vamos fazer o nosso. Essa é a minha posição desde o princípio. Não, beleza. Nós temos um modelo de organização superior ao O2. Então, eu concordo. Você disse muito bem, o O2 tem um manual, nós não temos. Vamos pegar o manual O2, essa nomenclatura, o facilitador está ótimo, o secretário está excelente, o outro lá, financeiro, está ótimo. O L externo, até agora eu não entendi para que serve, mas não prejudica nada, ok? Os papéis não podem ser rigidamente fraccionados, tayloristicamente,
ética daqui, governança dali, moral de cá, não, é tudo junto. Então, a minha proposição é a prevalecer isso aí. Eu não estou dando de cátedra, mas estou com projeção de futuro. A prevalecer isso aí, abandonamos as leis dos sistemas. O A2 não se compatibiliza com as leis do sistema. Não sou a favor. Posso falar? Eu gostaria que... Só uma última coisa. Eu gostaria, então, que a gente fizesse um desenho desse modelo Renacidade. Esse aqui é o modelo A2, esse que eu desenhei, pensando no que eu entendi do A2. Então, a gente precisa fazer um modelo do Renacidade. Como que é esse modelo? Fazer esse desenho aqui para o Renacidade. O Alberto, esse modelo já está disponível. Nós abrimos essa sessão com 2 palestras, a sua e a minha, e eu já disponibilizei qual é o modelo que o Renacidade vem adotando. É claro que eu disponibilizei de uma maneira muito sintética. Você fez um trabalho magnífico de comparação. E acho que, sem esse trabalho seu, nós íamos ficar sempre na dúvida. Nós sempre íamos pensar, poxa, será que nós estamos no caminho certo? Ou será que temos que ir lá fora buscar uma coisa melhor para adotar? Então, se é para disponibilizar o modelo Renacidade, ele tem 2 documentos básicos que podem ser compulsados, talvez outros. O Eliseu até ficou de me recuperar, mas acabou reaparecendo o modelo de brainstorming estruturante que usamos há 8 meses atrás. Aquilo é Renacidade. Ou seja, é pegar ideias de pessoas e transformar em mecanismos que operam bem. Foi usado o modelo de brainstorming, sem nenhuma rigidez, e que nos trouxe até a pandemia. Na pandemia, tivemos uma crise. Reinventamos o Renacidade através do Papo Sem Crise, e ficou um misto de operação remota do Renacidade. Agora, estamos num 3º passo, não é? Eu já lhe disse, Alberto, aprove isso aqui e continuo lutando lado a lado. Agora, se tiver rigidez, a lei dos sistemas está abandonada e com ela eu não teria muito o que fazer aqui, a não ser um consultor eventual. Desculpa a franqueza, gente. Falar? Nós estamos colocando em risco um ano e pouco de sucesso por um futuro de incerteza. Um ano de simplicidade por um sistema bacana, mas complexo. Se o Wander chegar aqui, vamos adotar o A2 na Prefeitura de Santa Rita, eu embarco, porque é uma grande organização que comporta. Se o Sérgio falar, Maricá vai adotar, apoio, com restrições que eu já tenho feito, mas apoio, porque é uma grande estrutura. Agora, o Renacidade é uma organização incipiente, que pega um manual de multinacional e tenta adotar, a gente paralisa. Desculpa, gente, não vou falar mais. Já expressei tudo. O que for decidido aqui, eu aprovo. Posso então, falar? É o que eu estava falando, Ivan. Eu não discordo do O2. Concordo quando você fala que isso daqui... Se você olhar esses papéis são cargos modernos de cargos antigos tayloristas. Concordo plenamente. Eu não vivi grandes corporações, mas estou vivendo numa, e eu consigo identificar facilmente. Hoje, a empresa não tem uma série de cargos, mas essa situação de papéis, ela deixa muito, assim, muito solto, é bem interessante. Agora, quando eu coloquei meu ponto de vista, assim,
o primeiro círculo aqui, os 4 papéis iniciais aqui, eu entendi, ele está bem claro. Sim. Os guardiões, eu também defendi, junto com você, na reunião anterior, que eu acho importante. A única coisa que eu coloquei aqui nesse momento foi, eu não sei se o momento cabe, a gente não tem uma estrutura grande, tão organizada, estruturada, para ter, nesse momento, 14 guardiões. Tudo bem, deixamos guardado, mas eu consigo ver aqui, sem muita coisa, algumas junções iniciais que depois podem ser explodidas à medida que se encontram mais pessoas. Por exemplo, cultura e comunicação é algo, e conscientização me parece algo assim que dá para agrupar. Ética com justiça e liberdade é algo que está bem próximo. Prosperidade com conscientização ou inovação com leis sistêmicas. Eu acho que assim a gente está com uma estrutura grande nesse momento. Eu não vejo a necessidade de termos essa estrutura tão grande nesse momento. Eu concordo com você, o trabalho é excelente, mas assim eu não vejo necessidade de abandonar isso. Como inicialmente eu não via muita necessidade de a gente aprovar um mecanismo tão complexo inicialmente, mas assim eu aceitei a premissa do grupo, né, de a gente evoluir e criar um modelo de gestão. Na minha humilde opinião, eu ainda falo sempre, nós precisamos de um registro da organização, a gente precisa de uma logomarca e a gente precisa ter uma marca e patente disso. Eu acho que conselho de administração, como o professor Lawrence sugeriu, eu acabei não falando, sem um conselho de administração, sem uma pessoa jurídica, e sem esses 3 papéis aqui, facilitador, secretário e administrativo, nós não vamos a lugar nenhum. O resto excelente. Eu acho que o Alberto fez, ele se sacrificou para a gente ir a fundo nisso e chegar nesse conflito que eu enxerguei há 2 meses atrás, quando começamos a discutir governança, e falei, participo, mas não opino. Forçado a opinar, opinei, mandei para o Alberto, mostrei as incongruências. Agora, se nós não tivéssemos tido os 3, 4 meses de debate, essa dúvida ia ser eterna. Excelente o trabalho, o Alberto se superou, se sacrificou, e acho que mostrou uma coisa do futuro. Só que eu acho que quando o futuro chegar, o modelo Renacidade vai estar pronto e vai ser melhor do que esse. Entendi. Posso falar uma coisa? Sim, professor Lawrence. Eu de novo, né? Eu vou fazer um disclaimer aqui que eu não acompanhei todo o processo, meio de longe. E quando hoje cheguei aqui, assim, a minha percepção, falei, nossa, o Renacidade ficou muito bom com o O2, tá? Agora, por outro lado, nenhuma organização e nenhuma metodologia ela consegue cobrir toda a necessidade de qualquer seja a empresa, qualquer que seja a cidade, porque todas as metodologias ou então proposta desse tipo nasceu de certa visão do autor, etc. Praticamente na minha vida trabalhei assim diretamente com metodologia muitos anos, né? E implantei em vários lugares. Eu diria, nenhuma das metodologias foram implementadas ipsis literis. Nenhuma.
Exato, professor. Todas as metodologias, depois de um certo tempo, vai ter, eu diria, estamos construindo um Renacidade O2. Ótimo. Não, eu retificaria. Estamos reconstruindo a holocracia Renacidade. Sociocracia Renacidade. O2 é um manualzinho. E vai A ser essência um exemplo é a de implementação. holossociocracia. E vai ser um exemplo de implementação, porque nenhuma dessas, eu tenho certeza, tá? Eu não sei de onde tirei isso. Tenho certeza que O2, duvido que foram implementados em todos os níveis, em todos os detalhes, ipsiliter, em qualquer lugar. Todo lugar teve adaptação. Todos. Eu tenho certeza. Por que não nós? Por que não? Porque cada pessoa, aliás, isso aqui é a grande lance. Senão, não precisa mais existir médico. Por quê? Porque todos os procedimentos já foram conhecidos na medicina. Só que médico ajusta para cada paciente, falando, não, você toma um comprimido, não, você toma 2. Porque cada indivíduo é diferente, cada cidade é diferente e cada empresa é diferente. Eu entendo que estamos com faca e queijo na mão, porque a gente tem um exemplo e tem pessoas. E tem uma boa metodologia. E ajustar. Esse casamento não é simples. Qualquer casamento é complicado. Aí piorou demais, hein? Casamento, chegou em casamento. Mas isso é um casamento, cara. Chegou na hora, ô Carlos, abençoa aí o casamento, porque eu acho que está aparecendo até mais a desquite. Não. Imagina. Olha, todo casamento está sob a égide do desquite. Todos. Cada dia. Sim. Tá? E faz parte. Aquele casamento que não passa nenhuma crise é porque eles não quiseram enfrentar. Desistiu tudo de uma vez, né? Ou então, eu tenho uma opinião. Você para seu lado, só estamos na mesma casa, tá? Mas cada um tem sua vida, tá bom. Mas não é assim. Tem que enfrentar mesmo. E eu acho que o trabalho está muito bom, pelo que eu vi, né? E agora é o grande teste. O grande teste. Tem que estar disposto a testar. É isso. E tem que ajustar. E tem uma hora que um vai ceder um pouco, outro vai ceder outro. Ué, é assim que funciona. Bom, já falei muito, mas essa é uma percepção que eu tenho, tá bom? Carlos Nogueira, eu não ia mediar, mas eu sou um mentiroso, eu falei que ia só ouvir. Também quero falar depois. Eu sou mentiroso e sempre falo um pouco mais. A questão é o seguinte, nós estamos vamos usar o termo O2. Apesar de eu não ter feito o curso, eu me apropriei de 80% da teoria, filosofia e dos modelinhos. Há uma tensão muito grande aqui. Nós temos um modelo organizacional que você é um dos construtores dele, o Brentan, nem vou falar de Alberti, que se não fosse a rigidez dele pela lei dos sistemas, isso aqui nem existiria. E nem eu toparia estar aqui se não fosse essa absoluta rigidez, a lei dos sistemas. O que eu estou levantando é que o Renacidade tem agora um modelo que deu certo, está dando certo, e vamos substituir por um modelo que, em tese, pode dar certo. Tem dado certo por aí e realmente é a coqueluche da moda. A questão é o seguinte, vamos adotar o O2 com a extrema rigidez que os autores e a teoria propõem, ou vamos, como quer o professor Lawrence, criar, ou sugere o professor Lawrence, vamos criar
o modelo holo-sócio-renacidade. Ou seja, vamos adaptar a nossa realidade, que eu acho que é muito mais eficiente do que qualquer outra que se encontra por aí, ou vamos partir para a aventura do O2, que pode ser a tábua da salvação para salvar o Renacidade, que na realidade já está salvo. É essa a questão, Carlos. Boa noite a todos. Desculpa, minha internet está com muitos problemas e eu tive muitas dificuldades para conectar. Eu não sou um grande conhecedor, mas eu tenho um ponto de vista. Eu acho que nós exploramos algumas organizações, alguns setups de organização, e, de alguma forma, a gente chegou à conclusão de que o O2 estava mais adequado. Eu não me sinto capaz para poder dizer se nós devemos implementar o O2 exatamente como definiram os experts. No meu ponto de vista, as coisas são ajustáveis, até porque a estrutura da Renacidade, o propósito da Renacidade nós temos claro o que nós queremos fazer, e eu creio que testar uma organização, um modelo organizacional, como você disse, que é da moda, que está todo mundo buscando, acho bastante válido, inclusive, para a nossa experiência. Para nós conseguimos contar isso para nós mesmos depois, e para quem quer que venha olhar para nós como referência. Eu não escutei a apresentação, a proposta do professor Lawrence, que respeito muito também, tenho certeza que deve ter sido muito bem colocada. Agora, Ivan, eu tenho algo que eu aprendi na minha vida. Não dá para fazer inovação com segurança. Nunca. Nem com rigidez. Toda inovação ela traz insegurança. Agora, a rigidez, eu penso que ela pode ser algo que ela estabeleça limites, né? Então, nós não temos uma experiência, nós temos uma organização hoje dentro do Renacidade, uma organização tocada de forma bastante séria e dura quando eu falo assim, né? Realmente ali todo dia entre você e o Alberto, né? E com o João, com o Sérgio, com o Estevam, que está em volta, ou seja, toda a estrutura, mas eu vejo que vocês dois são os que mais puxam. Acho que implementar uma estrutura organizacional que possa dividir essas responsabilidades e dar mais e poder distribuir as responsabilidades e poder cobrar, eu acho que é muito válido. Então, eu creio que é necessário definir algo. Se nós formos para vamos fazer assim, vamos criar, nós vamos estar reescrevendo uma organização. E aí, a minha pergunta para todos nós é esse o foco que nós vamos querer dar nesse momento? É reescrever, criar, validar, ou é buscar referências e trabalhar com essas referências dentro dos círculos, né, mãe, ou círculos adicionais que a gente tem vindo discutindo? Eu não tenho uma opinião fixa, mas eu acredito duas coisas claras: que não dá para fazer inovação sem segurança. Então, essa questão de não sabemos, a gente vai... Eu acho que isso não é um problema. Essa questão da insegurança, todo mundo está fazendo, a gente não sabe, a gente já tem uma tradicional, a gente tem uma que está funcionando, né? Mas qualquer que seja o passo que nós vamos dar a seguir,
ele vai requerer uma certa definição dessa organização, né? Distribuição de tarefas e cobranças, né? Penso que pegar uma organização holocrática e nova e trazer isso para experimentar, não experimentar, experimentar, é algo muito válido. Sim. Porque nós vamos estar validando algo, mas a partir do zero, eu tenho dúvidas. Desculpa, eu tenho uma insegurança. João? Eu acho que o papo está muito interessante para colocar as coisas em ordem, né? É o seguinte, eu participei de toda a evolução da tecnologia, desde 60 e pouco até agora, né? Desde a válvula até agora. E muito de perto, muito próximo de camarote, eu digo. E eu sempre achei que a evolução da administração não acompanhou, a evolução do homem não acompanhou a tecnologia. Então, eu sempre trabalhei, eu sempre fiz gestão de muitas pessoas. A última tinha 700 e tantas pessoas. E logo depois que eu parei de trabalhar, eu comecei a analisar coisas de antigamente, ou seja, em 2015, eu soube da holocracia. E desde 2015 eu venho trabalhando, eu venho procurando estudar a holocracia, acompanhar grupos de estudos sobre a holocracia. Já conversei com 2 pessoas que viram a holocracia de perto. O último, uma coisa de 2 anos atrás, mais ou menos, que passou 3 dias ou 4 dias nas Apples. As Apples é uma empresa da Amazon que tem 1.700 pessoas e usa a holocracia. Por que ela usa a holocracia? Porque o pessoal de hoje não quer chefe, não quer atender, não quer responsabilidade. Então, a holocracia foi inventada para isso, para acabar com o nível de chefia. Lá na holocracia não tem chefe. Tá? É uma coisa totalmente revolucionária. Tá? E tem esses ciclos aí de decisão, tem uma estrutura de reuniões e tal, não é solto, porque se for solto é laissez-faire francês, né? Não, mas aí, esse cara que eu conversei com ele detalhadamente, ele esteve lá nas Apples, ele falou para mim, olha, a holocracia não está dando certo, porque exige uma forma mais forte de gestão, de liderança, exige maior capacidade do sistema para dar, amarrar um pouco as coisas. Está muito solta lá na... Aí eu soube da sociocracia e soube do O2, por aqui, pelo Renascidade. Aí comecei a analisar e verifiquei que realmente são coisas que se adaptam à necessidade. E por que eu achei o O2 interessante? Vocês me falaram, Sérgio e Jorge, que fizeram os cursos, e eu entendi que o O2 é uma evolução da holocracia, uma evolução da sociocracia, colocando mais aqueles pontos que o cara que eu conversei viu, presenciou que não estava dando certo por falta de um comando mais forte. Então, quando vocês falaram quando nós falamos aqui, vamos colocar o O2, uma liderança, uma gestão em rede. Gestão em rede é a base da gestão atual. Né? Você vai fazer o ecossistema só vai ser possível através de gestão em rede. Tá? É como nós estamos fazendo aqui agora. E aí eu entendi o seguinte, então, não existe um modelo pronto, vamos tentar colocar o O2, mas certamente, eu concordo com o Lawrence, que nada é de acordo com a bula, entende? O que nós estamos fazendo, partindo de uma coisa mais evoluída possível dos termos de administração atuais, para chegar um modelo que é totalmente aderente ao que se faz aqui. Agora, isso só para completar, nós estamos pensando dos pontos de gestão do Renascidade. Né?
é só aquele grupinho de gestão, né? O Renacidade é muito mais amplo, tem 80 componentes, que seja 200. Tá? E quem vai fazer a gestão disso? Talvez uns 15, 20. Então, nós estamos fazendo desses postos de gestão do Renacidade. E, finalmente, só para ressaltar, é claro que não vai ser o O2, não vai ser a holocracia, não vai ser a sociocracia, vai ser um adaptado, que a gente achar melhor. Tranquilo. Nós estamos falando a mesma coisa. Quando eu falo em efetividade, eu falo isso. Tá? Todo mundo está falando a mesma coisa aqui, pessoal. Eu estou perdendo tempo. Você deu uma solução. Apesar de nós, aparentemente, verbalmente, termos desenvolvido uma tensão, você deu a solução. Para mim, isso aqui é uma gestão de lideranças. PT, saudações. Se não for isso, não vai para lugar nenhum. Porque, seja qual for o papel que o Carlos Nogueira ocupar, se ele exercer a liderança como ele faz, a liderança de criar folders, de animar debates, uma coisa funciona. Se o Sérgio exercer, olha, caiu um relâmpago aqui, pode cair a qualquer hora na nossa rede. Eu acho que a gente já pode começar a pensar num horário, uma outra reunião para continuar essa. A criar um governo de líderes. Isso é frontalmente contrário ao O2. O2 é um governo de papéis. E nós estamos criando um governo de líderes. E está aí o nosso propósito, que é fazer agentes de transformação. O que nós queremos? Líderes. Tanto faz se o professor Lawrence vai ocupar esse, aquele ou qual papel, vai ser facilitador ou não. Quantos facilitadores nós tivemos hoje nessa reunião? Obviamente, eu me exponho a moderar mais vezes e acho que, de certa forma, fiz com um certo sucesso, fundado no apoio do Alberti e tentando interpretar os pensamentos dele. Obrigado, o Nogueira, pela referência, mas assumimos liderança. O Estevam tem um papel. Você, Brenda, tem um papel magnífico, liderando uma área que talvez vai ser que mais cresce no Renacidade, você propôs aqui no começo. Então, eu proponho que a gente transforme a Renacidade, ao invés de um governo de papéis, um governo de líderes, que assumem papéis conforme os seus talentos. Agora, vamos adotar o manual, desculpa a expressão, para provocar, o manualzinho O2, que, com todo o respeito, eu zanquei na minha análise. A começar que O2 não é uma sociedade originalmente democrática. Ela é uma concessão do dono. Aqui não tem dono. O dia que tiver, estamos nós todos fora. Então, o O2, pois não. Eu acho que foi, eu até anotei aqui, eu acho que essa reunião foi um debate de absurda qualidade, de absurda discussão de modelo. Estou muito contente com o resultado. Eu concordo que nós temos o nosso caminho, então nós vamos construir o nosso caminho. E ele vai ser inspirado em outras coisas, mas eu acho que a gente não pode ficar preso a uma coisa que já tem suas falhas e querer reduzir o que nós temos a essa coisa. Então, vamos fazer o nosso caminho. A gente tem um pool de líderes, um pool de guardiões, e vamos ver como a gente distribui responsabilidades nesse pool, de uma outra forma. Não precisa ser o manual que a gente quer adotar. Vamos fazer de outro jeito, mas tem que ser... Eu anotei muita coisa aqui com relação à complexidade, com relação à entrada, início de operação, vários comentários de coisas que estão faltando, e várias ideias super ricas. Eu acredito que, inclusive, essa própria reunião já é um termômetro, né, importante, porque quem estudou a 2 para essa reunião? Uma pergunta: quem que estudou a 2 para essa reunião? O Ivan estudou, eu estudei muito pouco, algumas pessoas estudaram, o Sérgio estudou. Mas... O2? Desculpe, O2?
O2. Né? Bom, pelo menos eu tenho um livro. Eu fiz melhor metade do que curso eu. e li a outra Já li o metade. Agora eu vou fazer já de li novo. alguma coisa. Então, Eu estudei comparativamente holocracia, sociocracia, O2 e comparei com o modelo Renacidade. Então, eu fiz uma imersão a contragosto, porque eu já sabia que ia dar nessa discussão. Eu não queria entrar nessa discussão. Para entrar nela bem armado, eu tive que fazer um mergulho em profundidade. Que foi Alberto, acho que colocou. E acho que algumas coisas já podem ser aprovadas aqui. O espelho O2 está aprovado. Alguém é contra? Não. Ter o O2 como espelho, não como regra rígida. Não, sou a favor. Não, nem espelho. Ótimo. Alguém, eu perguntei mal. A favor de que o O2 seja o espelho? Ah, sim. Sou a favor que seja espelho, mas não que seja o caminho. A favor de que o desenho do Alberti, e aí quem não fez o dever de casa, azar, os 3 círculos podem começar a operar de maneira flexível? Sim. Ah, sim, sim, sim. Ok. Certo. A favor de que os guardiões, sem dividir os várias caixinhas, mas tudo em 2 caixinhas só, quais os papéis e quais os guardiões iniciais? Todo mundo a favor? Por favor. Eu vou inovar aqui, porque não podemos fechar no nosso círculo. Eu vou propor uma votação especial à proposta do professor Lawrence, que haja um conselho de administração composto de todos os 80, porque aí os guardiões não ficam donos da verdade. O conselho de administração é superior. Então, em votação, a proposição de professor Lawrence de que fica formado um conselho de administração, ou o nome que o O2 queira, baseado nos 80, 90, ou quantos forem. É a Assembleia Geral, né? Assembleia Geral. Ok. O2. Aí, Alberto, vê lá qual o nome mais adequado. Aprovado? O que mais que fica aprovado? Tem o papel do consultor, né? Ou a consultoria que o Lawrence falou, que eu acho que é importante. Que eu acho que... Deixa eu colocar assim, tá? Você sabe que não é fácil gerir uma assembleia, né? Eu já sentei numa cadeira de gestor de uma universidade, né? Em que eu tinha que gerir todo mundo, onde só tinha 1.400 professores, né? Dá uma pensada, tá? Um pouquinho. Olha, nesse sentido, gerir, eu acho que é questão de quem pauta e, na verdade, a condução, no final, e quem é a favor ou contra certas proposições. Aí eu entendo. Mas quem vai gerar as pautas não pode ser 1.500. Nunca gera nada com 1.500. Posso... Tá? Então, o que eu estou tentando dizer, tem que ter um núcleo duro que gera as propostas e pode submeter para aprovação do grupo. Mas ele não é grupo de trabalho. Ele é instância de consulta sobre certos pontos, se topamos ou não topamos. Eu acho que tem que ficar muito claro isso. Tem que ter um grupo de trabalho, como foi feito aqui, gerou certos resultados, e vai consultar, no sentido consultar deliberativamente. Passa, todo mundo concorda? Tá certo. Botamos para rodar. Agora, se perguntar para todo mundo para fazer, esquece, ninguém vai fazer. Tá? Então, eu acho que
até esse mecanismo tem que ser escrito, tá? Sobre o órgão consultivo. Órgão consultivo é uma pessoa que olha, antes de se submeter para deliberação, o órgão consultivo, com a experiência que tem, olha e diz assim, cara, essa ideia de Jerico não dá. Eu estou dizendo, é outra instância, é diferente. Então, eu diria, double check antes de implementar. Por quê? Porque quando implementa, tem que ter a comunidade disposta a topar aquilo que a gente quer fazer. Por isso que é importante consultar. Eles têm que vir junto. Só que tem que ter grupos de trabalho prévio, tá? Eu só estou querendo deixar ressalva muito claro isso aqui, porque você não pode dar a impressão que minha sugestão é que bota todo mundo para dar palpite, não vai sair, não vai conseguir. Tá? Posso fazer uma observação? Sim. Posso fazer uma observação? Nós podemos cair, aí eu vou fazer o comparativo com a questão da política, a questão do centralismo democrático. E aí você reúne todo mundo e diz, as propostas são essas. Mas nem tão necessariamente as propostas são as que as pessoas gostariam de ouvir, ou poderiam ser até melhores do que eles apresentavam. Na metodologia, né, uma das coisas que eu acho interessante no O2 é o seguinte, cada círculo tem sua assembleia, até chegar à grande assembleia. Então, o que chega à grande assembleia é o que não foi decidido nas instâncias que teriam que ser decididas. E aí você chega lá e não... As pessoas sentam, que aí nós estamos reproduzindo muito fortemente o modelo atual. Aí um problema isso. Eu trabalhei na televisão com uma situação parecida. Veja, depois se joga pedra em mim, porque eu não conheço... Não, que isso, professor? Não tem pedra, não. Pode jogar, eu permito. Né? É o seguinte, o pouco que eu li do livro, né, que foi muito rápido, né, é assim, por que eu acho que o O2 se adapta? Porque, basicamente, filosoficamente, uma coisa é centralização e outra coisa é descentralização. Claramente, O2 diz descentralizado. Essa em termos de filosofia. E que eu acho muito bom. Por quê? Porque você capta criatividade de todos os lados. Todo mundo contribui. É o valor agregado do O2. Todo mundo traz, tá? Porém, quando existe, estou falando, todo mundo pode ter, porém, eu acho que essa organização O2 dá. O2 é uma boa metodologia descentralizada. Porém, tem certos momentos que você tem que deliberar. Eu acho que isso é importante também. E eu acho que o trabalho é por grupos. O que eu estou dizendo? Para um grupo não ficar interferindo no outro, né? Cada um faz seu trabalho, tá? É descentralizado, tá? Porém, não funcional. Cada um tem criatividade, inclusive, de fazer o que o outro está parecido. Eu estou dizendo. Eu entendo que uma organização descentralizada, ela é descentralizada mesmo. Mas não quer dizer que não tem chefias. Deixa eu só terminar, que nós vamos terminar trocando flores e não pedradas. Porque, no final, nós vamos chegar a essa conclusão. Eu ia dar o exemplo do meu trabalho dentro da televisão, da TVE, antes de ela encerrar. Vamos lá supor que o círculo da produção queria desenvolver um novo programa. E eles faziam a discussão, preparavam todos os dados, a direção dava um ok. Tá, então agora nós vamos, que o pessoal da informática eu fazia parte desse grupo. Aí o pessoal da informática de sacanagem dizia que eram os notáveis da televisão. E aí um representante de cada área da televisão
alguém da logística, o cara do transporte, o cara de compras, o cara da TI, o cara apresentava o programa para a gente, falava assim, eu quero estrear esse programa mês que vem. Aí eu poderia simplesmente chegar e falar assim, eu não tenho como te entregar o que você quer na TI em um mês, eu vou precisar de um mês e meio. O cara do transporte fala, eu não vou ter carro para atender seu programa nesse horário, porque já tem esses programas garantidos. E aí seria assim, uma cabeça de cada círculo, fechava, aí decidiu, esse programa vai poder inaugurar, mas nessas condições e dentro de tanto tempo. E aí a coisa acontecia. E não como era antes. Chegava, a direção achava bonito o programa e mandava estrear. Aí ele não estreava na data nunca. E aí alguém tinha que ser sempre o culpado. Então, nós estamos falando mais ou menos a mesma coisa. Só que eu estou falando, vem de etapas, vem de baixo para cima até chegar à decisão. Não, isso a gente vai fazer, isso nós não temos condição de fazer. Para não deixar passar um ponto importante em branco, e aí, me perdoem todos os colegas, a putaria, a puta véia de 10 mil horas de reunião executiva e 60, 100 empresas, eu vou permitir ao professor Lawrence que eu acabo de confessar que eu enganei todos vocês. O Renacidade já tem conselho consultivo. Só que, para minimizar essa dificuldade de postar coisas num debate amplo, ele foi implantado, ele já funciona. Os guardiões são o conselho consultivo. Só que eu tive a malícia de colocar o conselho consultivo com uma característica a mais, poder de veto. E talvez a filosofia O2 não admitisse isso. Basta você pegar os guardiões, tirar do círculo-mãe, colocar num círculo lateral e colocar conselho consultivo com poder de veto. Então, professor Lawrence, eu sou um cara que prezo a ética, mas de vez em quando eu uso mecanismos até de simulação para fazer as coisas andarem com mais suavidade. Os guardiões são o nosso conselho consultivo. Alberti, se quiser formalizar isso, ótimo. Mas já estão lá os guardiões, os 13 guardiões, e que nos últimos 14 meses sempre foram consultados em todas as deliberações tomadas. Confiram aí a memória das 14 meses de operação nossa, não houve uma deliberação tomada. Aliás, tínhamos até um padrão para abrir o debate, 3 votos dos guardiões, que eram dos fundadores, e para o debate ser oficializado, 7 votos. Agora passamos a 14. Professor Lawrence, desculpa a malandragem, nós já temos até o conselho consultivo. Faltava o conselho deliberativo. A sua ideia, e eu não tinha como forçar a existência do conselho deliberativo, que o O2 rejeita a ideia. E você ajudou aí a colocar. Alberto, se achar conveniente, transforma os guardiões em circo de conselho consultivo. Não há necessidade. Então, mas aí deixa de ser externo, Ivan. A proposta do professor Lawrence é um conselho consultivo externo, que a cada 6 meses dá uma verificada e vê como que está a coisa. Eu não acho que é essa. Os guardiões... O professor Lawrence, aí são consultores externos. O conselho consultivo é interno. Olha, conselho consultivo, o ideal seria pessoas que nós convidamos e que não são remunerados, realmente eles estão lá porque querem ajudar mesmo, né, para dar seus palpites. E eu diria, composição, eu sou bem aberto.
se tem pessoa dentro da cidade, etc., que está trabalhando interno, que pudesse participar, tudo bem. Talvez até uma composição mista. Algumas pessoas de fora, algumas pessoas de dentro, sabe? Isso, eu diria, é bom ter um conselho consultivo de cabelos brancos, sabe? Meio assim, né? Que é importante. Professor, até nisso, a gente já tem discutido, apenas não tem trazido a debate. E o próprio Brentan, de propósito ou não, tem colaborado com isso. O Conselho Consultivo vai ser composto pela Associação dos Amigos, alguém de lá, vai ser composto por alguém da Prefeitura, alguém do Inatel, o Marcos Davi, que é guardião, na realidade, o Hacktown pode ser membro do Conselho Consultivo, apenas que é tanta coisa para a gente digerir que vai sendo posto aos poucos. E, às vezes, dá uma encrenca igual deu hoje, que foi extremamente produtiva, e que, às vezes, por sorte, foi produtiva, por sorte ou felicidade geral. Mas a gente vai aos poucos, ok? Então, o Conselho Consultivo, os guardiões, introduzidos por meia dúzia de pessoas fora, associação de amigos, a cooperativa, a Cooperita, o Sindivel, a prefeitura, mas isso já foi até debatido, apenas não foi formalizado. Alberto, o que mais? Alguém vai querer propor mais alguma coisa? Prometo que depois que terminar eu não falo mais. Pessoal, eu gostaria de propor que a gente encerrasse, porque já tivemos um debate extremamente rico, e minha cabeça está fervendo aqui, eu estou tentando hackear tudo que vocês falaram, e estou desenhando um novo modelo. Depois eu vou mostrar para vocês. Na verdade, apenas uma pergunta, você anotou as deliberações ou precisaríamos ver no vídeo? Tem que ver no vídeo, que eu anotei as ideias, mas não as deliberações. Ok. As deliberações eu hackeio lá do vídeo e já posto amanhã. Não, eu só queria comentar que a gente tem um pool de responsabilidades, né? Um conjunto de responsabilidades que tem a ver com as ações que têm que ser feitas e um pool de talentos. O que a gente precisa fazer é mapear uma coisa na outra, de forma sociolocrática, né? Circular, né? Então, é um encaixe. Exatamente. Fazendo isso de uma forma simples, a gente deve conseguir dar esse próximo passo de uma forma mais, como eu vou dizer, mais essencial, talvez, do que o que está sendo proposto em outros modelos. Mas eu vou pensar... Sem abusar da sua paciência, nós deixamos de cumprir mais um passo interno, porque o debate sobre governança se estendeu demais e num papel divergente daquele que estava sendo conduzido. Nós iríamos perguntar a cada um dos guardiões que papel ele quer exercer e que liderança ele gostaria de ter no Renascer Cidade, tanto para contribuição ao desenvolvimento de Santa Rita, quanto a levar para a sua própria cidade o resultado. Eu acho que você está trazendo a coisa para o momento exato. Eu acho que, na verdade, o papel, pelo que eu entendi agora desse debate todo, eu já hackeando tudo que foi falado, o papel é o máximo, é exponencial. Todos teremos papéis N. Então, nós não teremos papel único. Nós teremos uma presença multidimensional dentro da organização. Sim. Agora, Sim. o que eu pergunto é qual responsabilidade você quer assumir? Isso. Que responsabilidade cada um quer assumir no grupo? Nós temos que mapear um conjunto de responsabilidades e ver quem vai assumi-las. Nada mais. O resto faz parte do... Alberto, eu nem mapearia, eu deixaria isso espontâneo. Sim, sim. Você vai atribuir a responsabilidade que a pessoa queira. Não, a pessoa vai escolher a responsabilidade que vai querer, dentro da sua potencial. Aí sim. Ótimo. É isso que eu penso. Mas aí nós vamos ter donos das responsabilidades, sem limitar o potencial de nenhuma pessoa do grupo, a sua liderança, nem sua...
É isso que eu estou pensando aqui, que poderia ser o caminho. Você tem um conjunto de responsabilidades. Isso é o que a gente precisa para o propósito. Ações e responsabilidades. Aí não é o papel, é mais amplo. Não é rígido como um papel. Ótimo. Com isso, eu lembro aquela nossa tensão, o Jorge falou em tensão, sobre o ser como centro da hélice e que gerou momentos difíceis entre nós. Eu acho que hoje nós fizemos uma convergência que superou algumas tensões e posições que tendiam para se radicalizar de forma oposta. E acho que houve uma convergência. Espero que você tenha o trabalho, a sabedoria sempre tem, de resumir isso aí. Eu estou pensando em como fazer isso, exatamente isso. Na verdade, assim, eu acho que nós temos um caminho, o nosso caminho. Ficou bem claro isso hoje. Então, assim, conte com a ajuda, mas isso tem que ser feito sozinho, por você. Não, eu vou... O que mais, gente? Agenda. Professor Lawrence, homenageando a sua personalidade, você encerra com as últimas palavras. O Alberto já está cansado. Você sabe que, como eu não sabia exatamente que estágio que está, foi uma surpresa, né? O estágio que está de desenvolvimento. E os comentários aqui de várias pessoas aqui me ajudaram bastante também, aprendi. Achei muito legal também a posição que cada uma das pessoas colocaram. Eu acho que está bem encaminhado, né? Eu acho que o backbone da proposta está feita. Eu sempre olho desse lado. Tem que ter backbone, né? Porque, que nem o Carlos falou, né? A gente não vai sair do zero para nada, sempre tem alguma coisa, e sempre vai ter coisa desconhecida, né? E que a gente vai enfrentar a cada momento. E no momento de a gente enfrentar, sejamos antifrágeis, né? Como você disse, né? Vamos usar aquilo para crescer, cara, é isso, né? Então, eu acho que a antifragilidade está aí para a gente, né? A gente tem que enfrentar isso. Tudo bem? Tudo bem. Um abraço a todos. Aí, perfeito. Gostei do que você falou, viu, Bretan? Legal. Pessoal, valeu. Até a próxima. Pela presença. Obrigado a todos. Contribuições. Obrigado. Um abraço para todos. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.